Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 54. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me, Pedro? Atos, capítulo 10, versículo 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto um servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à levianidade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, ou seja, Pedro, tão somente para ouvi-lo falar? Lição número 54. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro. Atos, capítulo 10, versículo 29. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que todos estejam bem. Essa mensagem de Emmanuel nos faz refletir muito sobre as reuniões mediúnicas, né? E os espíritos superiores são convidados a essa reunião por serem muito habilidosos, por serem muito esclarecidos, e tem toda uma organização muito especial feita no mundo espiritual para a participação deles. São convidados espíritos extremamente capazes, extremamente habilidosos para essas reuniões, por causa que são momentos onde a vida de muitos encarnados e desencarnados pode mudar completamente, e a presença deles é muito importante. Contudo, é muito importante a gente lembrar que, apesar de muitos espíritos superiores que são queridos por nós, nem sempre podem atender aos nossos apelos quando nós bem entendermos. Afinal de contas, André Luiz mostra muito bem em sua obra que os espíritos superiores, assim como nós, têm suas responsabilidades, têm seus deveres, têm seus trabalhos, e nem sempre podem atender prontamente aos nossos apelos. O próprio Pai Tomé, uma vez, falou, né, para os secretários que toda vez que alguém precisasse dele, não chamasse especialmente o nome dele, mas sim a falange inteira unidos para o bem, afinal de contas, eles são uma equipe. E com certeza a pessoa mais capacitada e mais disponível para prontamente nos ajudar iria ser designada para a tarefa. Além do mais, todos nós temos nossos guias espirituais. São espíritos extremamente capazes, nos conhecem profundamente, são queridos amigos nossos de possivelmente séculos e datas muito longas,
Eles sabem qual que é o objetivo aqui da nossa encarnação, sabem nossas fraquezas e as nossas qualidades, e nada impede eles que, durante a reunião mediúnica, eles procurem o auxílio de outro espírito que tem habilidades que eles não são detentores, para justamente conseguirem nos ajudar. Eles com certeza devem ter uma ficha nossa de tudo que a gente está precisando, de todas as dificuldades que a gente está passando, eles devem só entregar a ficha para assim, olha, ele está falando isso aqui para você, mas tem essa ficha aqui, você pode ler, que aqui está escondendo o jogo, aí você pode ler aqui a ficha dele. E esses amigos nossos, muito queridos, eles são especializados, foram designados pelo próprio Cristo para nos ajudar. São espíritos especiais, são adequados para a tarefa que nós queremos. Muitas vezes, quando a gente procura a casa espírita, nós queremos ser atendido por esse ou por aquele guia, e muitas vezes, mediante algumas limitações materiais, não é possível que todas as pessoas falem com certo guia e, naturalmente, nós falamos com outro médium. Só que, aqui, assim como aqui na Terra, se nós temos essa capacidade de passar um recado, de passar uma tarefa para um colega no nosso trabalho, o que impede dos amigos espirituais de receberem um apelo, de receberem uma mensagem de um espírito encarnado ou desencarnado que vai às nossas reuniões e pede o auxílio, pede a continuidade de um atendimento, de um tratamento, nada impede que eles passem esse recado para o outro espírito que já está trabalhando com aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente pode pedir pelo próprio atendimento com o médium, ou pedir mesmo com o coração, que aquele espírito querido nosso possa nos atender posteriormente, ou que um espírito amigo possa nos atender com aquela necessidade nossa, que com certeza Jesus vai designar um trabalhador generoso para a gente, sem sombra de dúvidas. Apesar da limitação material, com certeza o mundo espiritual tem postos de trabalho bem complexos e bem organizados para lidar com essas questões. Emmanuel também traz essa questão da reflexão de muitas vezes nós invocarmos espíritos para responder às nossas dúvidas, às nossas curiosidades, ou até às vezes nossos caprichos. E ele dá o exemplo do próprio apóstolo Simão Pedro. Mas e se o Cristo fosse convocado em nossa reunião? Se ele estivesse disposto a falar com a gente? Possivelmente Jesus iria quase que repetir as lições dele. Ele nos enviou lições quando ele esteve aqui conosco há 2000 anos e continua enviando missionários, enviou o Espiritismo como o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que repetiu as lições dele, reviveu as lições dele, trouxe informações novas. Possivelmente o Cristo ia só repetir aquilo que ele tanto nos diz. Para falar a verdade, nas obras do mundo espiritual feitas por Chico Xavier e outros médiuns, é dito que muitas das vezes nós que não ouvimos esses amigos iluminados que estão do nosso lado, às vezes nós estamos tão fascinados, distraídos, obcecados com as nossas paixões, com as nossas aflições, com as nossas neuroses, que às vezes a gente não para ouvir a voz de espíritos tão generosos que nos amam tanto. Nós aqui na Terra estamos dentro do pensamento do Cristo. O Cristo constantemente tenta falar conosco. A gente que não ouve. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e entrar em contato com o nosso querido amigo de todas as horas, nosso amigo generoso que nos acompanha durante muitos séculos. Vamos entrar em contato também com nossos queridos guias espirituais, a Falange Unidos para o Bem, guiada e orientada por Pai Tomé, e todos os trabalhadores generosos e amigos que nos acompanham e nos fornecem a bênção de sua presença, de seus esclarecimentos, da sua generosidade e de suas habilidades, que venha nos amparar e amparar todos os desencarnados também. Nesse momento de prece, vamos pedir por queridos amigos nossos que estão hospitalizados e procuram pelo restabelecimento da saúde mental, espiritual, física, em especial nossa querida Celina Abreu Gonçalves, e também por todos os desencarnados que passam pelo processo de desligamento do corpo espiritual, em especial o José Geraldo Rodrigues, e também todos os pais, tanto de todos os desencarnados, que precisam de tanto apoio
e precisam de consolo do Senhor, querido Mestre. E nesse momento o Senhor faça presença nos lares, nos hospitais e principalmente nos corações, principalmente daqueles que não conseguem ouvir a sua voz. Que o Senhor possa enviar seus divinos trabalhadores, as divinas redes de serviço, de amparo e de consolo. Pedimos, Mestre, que o Senhor também esclareça e guie todos os guias, todos os líderes mundiais e também locais, para que eles possam ser conduzidos a tomar as melhores decisões para nos guiar aqui na Terra, sempre preservando a paz e a união entre todos os povos, todas as nações, como verdadeiros irmãos que nós somos, mas que muitas vezes nós esquecemos que somos. Que o Senhor pode estar presente em nossos corações para restabelecer a paz que nós tanto queremos, para que nós possamos lembrar o motivo que nós estamos aqui na Terra, para o nosso progresso, para a nossa evolução, e também para descobrirmos a beleza na vida e a prodigiosa alegria de viver, de estar presente em todos os momentos, de superar as dificuldades, de descobrirmos mais sobre nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores. Dai-nos, Senhor, a paciência, a humildade e a resiliência para passar pelas dificuldades com nobre esforço para ir redescobrindo a alegria, o bem-estar, a saúde e a paz. Que o Senhor esteja conosco nos momentos amargos e que nós estejamos também junto com o Senhor nos momentos doces, agindo junto com o Senhor na luminosa caridade e nos gestos de amor ao próximo, seja caridade física ou espiritual. Que a paz do Senhor, querido Mestre, esteja em nossos corações e que nós também estejamos sempre com o Senhor em pensamento, porque o Senhor nunca nos falta e nunca sai do nosso lado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, as nossas faltas, assim como devemos também perdoar todos aqueles que nos têm nos ofendido, pois também nós erramos também. E não nos deixemos cairmos em tentações. Dai-nos força, livrai-nos do mal. Amém.